Com o nosso comentarista de energia, o Adriano Pires. Adriano, muito bom dia para você, bem-vindo aqui no CNN Novo Dia, um bom feriado. Bom dia, Muriel. Bom dia a todos que estão assistindo o Novo Dia nesse feriado. Adriano, quero começar te perguntando justamente quais são os possíveis impactos dessa medida. A gente estava esperando, então, pelo menos para dezembro, para mais para o fim do ano. Agora a Haddad, com essa mudança, com esse novo programa que o governo federal quis implementar, precisou antecipar, portanto, para setembro. O que pode impactar? Qual que é o impacto disso? Olha, Muriel, essa medida é muito parecida com o que ocorreu com a gasolina em fevereiro, né? Lembra que quando o Sim. governo começou, ele manteve a desoneração em todos os combustíveis. Aí, em fevereiro, foi publicada uma nova MP que trouxe o PIS/COFINS em parte para a gasolina 0,47 centavos o litro e 0,02 para o etanol, para tentar ajudar o ministro Haddad a fechar as contas fiscais brasileiras, né? Nessa MP também foi colocado que o diesel e o GLP, o botijão de gás, só voltariam a ser onerados, né, a partir de dezembro de 2023, janeiro de 2024. Mas agora com esse lançamento, esse programa de ajuda, né, a compra de carro popular, ônibus, caminhões, o governo resolveu antecipar parte desse PIS/COFINS, né? Lembra que quando o presidente Bolsonaro zerou o PIS/COFINS do diesel, ele era 0,33 centavos. E agora o ministro Haddad está trazendo 0,11. Então ainda faltam um pouco para chegar nos 33. E eu acho que essa medida dele está correta. Eu até, se fosse o governo, oneraria de uma vez por todas o diesel, a gasolina, né? Porque, na realidade, isso aí, do ponto de vista ambiental, é correto. Você está usando um combustível fóssil, um imposto de combustível fóssil, que é o diesel, para ajudar num programa, né, de eficiência energética, de caminhões que vão consumir combustível de maneira mais apropriada. Agora, eu acho que, dentro desse panorama da política energética e de meio ambiente, o governo não deveria, por exemplo, colocar PIS/COFINS no gás natural, no GNL, no GNV do taxista. O gás natural, ele é mais ambientalmente melhor do que o diesel. Então tem que olhar também esses detalhes que passam despercebidos pelo governo, mas é muito importante se a gente quer ter uma coerência também com essa política ambiental. Evidentemente que a volta do imposto vai aumentar o combustível na bomba, né? Não tem jeito, né? Isso é ruim, ninguém gosta, né? E a gasolina vai ser pior ainda, porque a gasolina agora, a partir de 1º de julho, com o fim aí com a MP caducando, ela de 0,47 centavos o litro, o PIS/COFINS vai para 0,79. E o etanol de 0,2 centavos vai para 0,24 centavos o litro. Então você está tendo uma espécie, assim, essa volta dos tributos, tem uma espécie de um choque de tributos nos preços dos combustíveis. E o diesel não vai ser diferente, né? Então você vai ter esse aumento e sempre tem impacto inflacionário, né? A gasolina tem um impacto inflacionário maior, porque ela faz parte do IPCA, o diesel não faz parte do IPCA, mas acaba tendo, evidentemente, indiretamente, um grande impacto inflacionário, porque todo o transporte brasileiro de alimentos, medicamentos, enfim, todos os produtos basicamente são feitos pelo modal rodoviário. Então, esse é um pouco o custo. Mas, de qualquer maneira, o governo está dando sorte, Muriel, que o preço do petróleo não está alto, né? O preço do petróleo chegou até a estar menos $75. Essa semana a Arábia Saudita resolveu dar um corte na produção. Sim. Mas esse preço mais baixo do petróleo também está permitindo que o governo volte a onerar, né? Volte a trazer de volta, volte a colocar outra vez os impostos que tinham sido retirados no governo Bolsonaro, naquela época, na tentativa, né, de baixar o preço na bomba. O que a gente percebe, né, nos últimos meses, pelo menos, é que, como você mesmo falou, Adriana, é uma medida impopular e, de modo geral, o que a gente vê é uma queda de braço entre o governo federal, uma parte do governo federal, que é uma ala mais política, com a ala econômica, que está defendendo já a oneração, essa volta, então, dos impostos já desde o comecinho do ano e, ao mesmo tempo, a ala política falando, vamos segurar mais um pouquinho, e a Haddad tem tentado segurar ao máximo. A questão é que surgiram, então, novos programas que precisam, então, de uma arrecadação, precisam, na verdade, de desenvolver e trazer mais dinheiro, e aí automaticamente a Haddad falou, então tudo bem, a gente vai ter que onerar antes, vamos trazer isso para setembro. Você falava que se fosse por você já teria onerado tudo de uma vez, já voltava com todos os impostos de uma vez. Em setembro, a tendência é de que a população sinta mais com essa volta, então, do diesel, da oneração do diesel especificamente, levando em consideração que tem aí, deve seguir até pelo menos janeiro, até o fim, com essa oneração aos pouquinhos? Com certeza, Muriel. Sempre o imposto é repassado para o consumidor, né? Sim. Lembra que, por isso, a margem de distribuição de combustível e revenda no Brasil é livre. Então, normalmente, quando há imposto,
tanto a distribuidora quanto o posto revendedor, ela passa direto para o consumidor. E muitas vezes, nesse momento, Muriel, também é uma hora que as empresas se aproveitam para subir um pouco a margem. Então, acaba que o aumento na bomba é sempre superior àquele repasse exclusivamente do imposto. E isso deve acontecer. Deve acontecer agora, em julho, com a gasolina e depois quando o governo passar a cobrar os 11 centavos. O que é parecido com tudo isso, Muriel, aqui, toda essa volta desse imposto, toda essa reoneração, é porque o governo precisa de dinheiro, né? Lembra que por que o ministro Haddad defendeu em janeiro, vamos onerar todos de uma vez? Porque precisa fechar as contas, né? A gente está vendo esse debate aí no Congresso, arcabouço fiscal, etc., né? Então, ele está fazendo uma coisa para tentar chegar no meio termo, na gasolina. Ele botou 47 centavos em fevereiro, agora em julho vai colocar os 79. No diesel também, ele parcelou a volta da oneração. 11 centavos agora, primeiro para financiar esse programa de ônibus, caminhão e carro popular, e depois, em dezembro, em janeiro, o restante para atingir os 37 centavos o litro. Enfim, preço de combustível no Brasil é uma discussão que chega a ser emocional, né? Todo mundo fica preocupado com essa gasolina, preço de diesel, e o governo sabe que isso afeta muito a popularidade. E volto a repetir, ele está dando sorte, né? E precisa disso, de que o petróleo não está subindo. Vamos ver como o petróleo se comporta no segundo semestre, porque se o petróleo também voltar a subir, outra pressão no aumento do preço da bomba. E também vamos ver no final de tudo, Miguel, como vai funcionar essa nova política de preço da Petrobras, né? Se ela realmente vai continuar tendo alguma relação com o mercado internacional ou se vai ser uma política que vai trazer para a Petrobras, né, para o preço da refinaria, esse aumento de impostos para evitar que na bomba você tenha tantos impactos e cause perda de popularidade ao governo. Eu vou falar sobre a inflação rapidamente com você e depois eu quero falar sobre essa nova política que inicialmente pareceu muito confusa a todos nós e que o mercado até reagiu de uma certa forma ok, assim. A gente estava acompanhando até como é que foi a movimentação do mercado sobre a nova política. Mas antes, quero te ouvir sobre especificamente a inflação. A gente teve ontem uma surpresa agradável, a inflação que acabou desacelerando bem mais do que o esperado, ficou em 0,23%. A gente estava acompanhando ontem todo esse processo e a divulgação por parte do IBGE, do IPCA, e ao mesmo tempo tem uma expectativa de que continue caindo. A questão que eu gostaria de te ouvir é para o segundo semestre, levando em consideração com essa oneração que você mesmo falava que o diesel não conta, mas aí existem outros fatores que interferem também e que podem sim fazer com que a inflação também possa aumentar um pouco. Então, queria entender se a tendência, pelo que você tem acompanhado, é de que nesse segundo semestre a inflação continue caindo, continue desacelerando, talvez a gente tenha uma deflação, ou não dá para ficar tão esperançoso assim, porque tem então essa reoneração dos combustíveis? Olha, Muriel, eu acho que do ponto de vista dos combustíveis, a tendência é você pressionar a inflação, né? Sim. Lembra que a gasolina vai pressionar agora a partir de julho, depois a partir de setembro entra o diesel. Então, o combustível ele é muito importante no índice de inflação. Então, talvez a gente também está esperando no segundo semestre que o Brasil volte a ter um juro mais barato, né? Se o juro cair também, você começa a relaxar um pouco com a inflação. Então, vamos ver o que acontece. O cenário está meio assim nublado. Agora, de qualquer maneira, do ponto de vista dos combustíveis, você vai ter pressão inflacionária no segundo semestre. Perfeito. Agora, Adriano, quero te ouvir sobre esse outro ponto que eu falava, que é essa nova política de preços da Petrobras. A gente foi atrás de você até quando anunciaram, a gente estava muito confuso para tentar entender realmente o que era essa nova política de preços e o mercado reagiu até, de certa forma, bem naquele primeiro momento, porque o mercado esperava até uma nova política mais intervencionista por parte do governo federal, principalmente, do novo presidente da Petrobras. Queria te ouvir com relação a que caminho, portanto, essa nova política está seguindo, pelo menos nesses próximos meses, depois do anúncio oficial dessa troca que foi feita. Olha, Muriel, realmente o mercado, né, ele estava preocupado, né? Qual seria a nova política de preço? O mercado não gosta de ficar preocupado, ele gosta de ter algumas certezas, né? E quando vem a nova política, quer dizer, vem naquele momento que você teve uma redução de preço de gasolina, de diesel, de botijão de gás, que foi feita ainda no critério da paridade de importação, e então o mercado relaxou um pouco, né? O mercado, poxa, a nova medida parece que não é tão ruim. Mas o fato é que essa nova política de preço, ela me parece assim, é muito obscura, né? Porque ela tirou transparência, ela tirou previsibilidade, ela tirou referência dos preços. Então a gente não sabe realmente como é que ela vai ser utilizada. De qualquer maneira, ela trouxe, na minha opinião, por enquanto,
uma certa assim, preocupação dos agentes do mercado de combustíveis. Quem importa, por exemplo, combustível está um pouco preocupado. Continua importando, não vou importar, como é que fica essa... A Petrobras vai segurar preço, vai segurar preço? A boa notícia, por enquanto, é que como o preço do petróleo e o câmbio está estabilizado, e o preço do petróleo também está estabilizado e mesmo caindo, você não precisou ainda aumentar os preços dos combustíveis. Quando teve agora o ICMS da gasolina e o PIS/COFINS, que vai vir em julho, vamos ver como é que a Petrobras vai reagir. Se ela vai deixar o preço aumentar na bomba ou se ela vai segurar na refinaria. De qualquer maneira, é uma política assim que a gente não sabe, ela está tão obscura que ela pode servir para tudo, né? Então, sempre fica aquela preocupação da volta do controle de preços, né? A gente sabe que todo governo no Brasil tem essa vontade sempre de controlar o preço do combustível para, como a gente falou anteriormente, para dar popularidade ao governo. Sim. Agora eu quero falar com você sobre a sonda que faria a perfuração aí do poço na bacia da Foz do Amazonas, que ela foi retirada pela Petrobras depois da decisão do IBAMA, né? Agora o equipamento vai para a bacia de Campos. Essa novela aparentemente chegou ao fim ou a gente pode ter ainda novos capítulos, Adriano? Olha, Muriel, eu espero que tenha novos capítulos, né? A novela está longa, né? Ela começou em 2013, quando você fez uma licitação de campos no Foz da Amazonas, e um consórcio liderado pela Total francesa, junto com a BP inglesa, junto com a Petrobras, ganharam, e desde 2013, o IBAMA não emite uma licença para furar. Depois chegou a tal ponto que a própria Total e a EBP foram embora, né? Desistiram de furar e ficou só a Petrobras. Então, eu acho que tem que ter uma conciliação entre você preservar o meio ambiente, mas você não abrir mão do desenvolvimento econômico e social. A gente está falando de uma área, né, que é uma área mais pobre do Brasil, que é o chamado Arco Norte, que vai do Rio Grande do Norte ao Amapá, e petróleo é um investimento que gera renda, gera emprego, né, gera imposto. Né? Basta ver a quantidade de royalties, o volume de royalties que o Rio de Janeiro tem ganho nos últimos anos em função da exploração de petróleo, e agora mesmo São Paulo está ganhando também em função do pré-sal. Agora, Petrobras teve que tirar a sonda por quê? Uma sonda dessa custa caro, Muriel, mais ou menos 3,5 milhões por dia, né? Parece que já foi gasto lá 500 milhões. Então, a Petrobras está tirando essa sonda de lá, enquanto a situação se resolve, está levando aqui para o Sudeste, né? Para a bacia de Campos, bacia de Santos, para ser utilizada. Agora, de qualquer maneira, eu torço, né, para que a gente tenha bom senso, né, e essa polarização excessiva, né, seja equacionada, de modo que todo mundo ganhe. Ninguém quer estragar o meio ambiente, mas também não é justo a gente não ter um desenvolvimento econômico e social que aquela região tanto permite. Vamos ver como é que vai ficar essa novela. Eu acho que o IBAMA está enrolando, o IBAMA está esticando, jogando para frente, e me parece que os governadores desse Arco Norte têm noção do resultado que isso pode dar positivo para os estados, para a população, vão pressionar. Então, acho que essa briga vai continuar, a gente sempre torcendo para que o bom senso no final do dia prevaleça. É um cenário muito complicado. Bom, a gente conversou com o nosso comentarista de energia, o economista Adriano Pires. Adriano, mais uma vez, obrigada por participar com a gente. Um bom feriado para você, sempre bom conversar contigo.